Olá pessoal, sou o professor André. Na nossa aula de hoje nós iremos abordar o conceito de perpendicularismo entre duas retas. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, nossa aula de hoje versa sobre perpendicularismo de duas retas. Tá? Vamos iniciar com um conceito da geometria euclidiana plana, que diz o seguinte, que duas retas concorrentes elas são perpendiculares quando o ângulo formado por elas é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Aqui um ângulo de 90 graus. Certo? Em geometria analítica, nós dizemos o seguinte, que se duas retas são perpendiculares, então os seus coeficientes angulares, eles são opostos e inversos. Então, isso é o que eu vou mostrar para vocês hoje em nossa aula. Tá? Alguns pressupostos. Nós vamos usar alguns conceitos de trigonometria. Vocês podem fazer a revisão do seno da soma e do cosseno da soma. Pois é o que nós vamos utilizar. Então, lá na trigonometria, nós aprendemos que o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Além do mais, eu preciso que a gente defina que o seno de 90 é 1 e que o cosseno de 90 é 0. Bem, daqui, o que é que nós vamos tirar desse estudo inicial? Eu tenho aqui duas retas RS, que são perpendiculares, e eu vou ter aqui, nesse ponto aqui, eu vou chamar aqui de ângulo alfa, e esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo beta. Bem, o que é que eu tenho das relações aqui do triângulo retângulo? Que o ângulo beta, ele nada mais é do que a soma de alfa mais 90. Então, o primeiro conceito que eu tenho aqui é que beta é igual a alfa mais 90 graus. Isso aqui nós vamos guardar. E o segundo conceito versa da aula anterior, que eu disse que o coeficiente angular de uma reta nada mais é do que a tangente do ângulo, que essa reta forma com o eixo x. Então, por exemplo, aqui, a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular de S, ou seja, m de S é igual a tangente de alfa. E o coeficiente angular da reta R é a tangente de beta. Tá certo? Então, a partir desses três conceitos, nós vamos definir inicialmente a relação de perpendicularismo entre duas retas. Primeiro, a tangente de beta nada mais é do que a tangente de alfa mais 90 graus. Tá certo? Lembrando que a tangente é o quê? É o seno sobre o cosseno. Ou seja, a tangente de alfa mais 90 vai ser o seno de alfa mais 90 sobre o cosseno de alfa mais 90. Tá certo? Então, aqui eu vou ter que a tangente de beta vai ser igual a... Bem, eu vou passar aqui traço para o denominador. Desenvolvendo, usando os conceitos apresentados no pressuposto, seno de alfa mais 90 é igual ao seno de alfa vezes o cosseno de 90 mais o seno de 90 vezes o cosseno de alfa, certo? E o cosseno de alfa mais 90 vai ser o cosseno de alfa vezes o cosseno de 90 menos seno de alfa vezes seno de 90. Lembrando, que nós definimos que o cosseno de 90 é 0 e que o seno de 90 é 1. Então, aqui, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Dessa maneira, eu vou ter que a tangente de beta
vai ser igual ao cosseno de alfa sobre menos seno de alfa, né? Se vocês perceberem, aqui é a cotangente, né? No caso, menos a cotangente. Então, isso aqui é igual a menos a cotangente de alfa. Quando eu trouxer para cá, o que é que vai ter? Eu vou ter que a tangente de beta vai ser igual a menos 1 sobre a tangente de alfa. Pela definição, a tangente de beta, né? Voltando aqui ao slide anterior, é o coeficiente angular de R e a tangente de alfa é o coeficiente angular de S. Logo, aqui vai ser M de R igual a menos 1 sobre M de S. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que M de R vezes M de S vai ser igual a menos 1. Então, se duas retas são perpendiculares, ou seja, se R é perpendicular a S, então o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1. Essa é a nossa definição inicial, tá bom? Vamos para um exemplo. Por exemplo aqui, calcule a equação da reta R, que passa pelo ponto A, 4 e 5, e é perpendicular à reta S, y igual a 2x mais 1. Ou seja, aqui eu vou ter que a reta R que eu quero encontrar vai ser do tipo y igual a mr de x mais n de r, né? Então, eu preciso encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Para encontrar o coeficiente angular, eu vou usar a condição de existência lá de perpendicularismo, que é o quê? Que o m de r vezes o m de s é igual a menos 1. Aqui na equação S, eu vou ter que o m de s é igual a 2. Então, substituindo aqui, né, na condição de existência, eu vou ter que m de r vezes 2 é igual a menos 1. Logo, m de r é igual a menos 1 sobre 2. Logo, eu vou ter que a reta R é do tipo y igual a menos 1 meio de x mais n de r. E aí, como é que eu faço para descobrir o coeficiente angular, o coeficiente linear de r? Basta que eu substitua no ponto, pois a equação da reta R diz o seguinte, que que R passa pelo ponto A, 4 e 5, ou seja, quando x for igual a 4, y é igual a 5. Então, substituindo aqui, eu vou ter que 5 é igual a menos 1 meio vezes 4 mais n de r, ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, então eu vou ter que 5 é igual a menos 2 mais n de r. Né? Nesse caso, n de r vai ser igual a 7. Assim, né? R vai ser do tipo y igual a menos 1 meio de x mais 7. E aqui está a resposta, né? Vou colocar aqui mais bonitinho. Y igual a menos 1 meio de x mais 7. E essa é a equação da reta R. Então, pessoal, o segundo conceito diz o seguinte, que se eu tenho aqui dadas duas retas R do tipo A1x mais B1y mais C1 igual a 0 e S do tipo A2x mais B2y mais C2 igual a 0, temos que elas são perpendiculares se elas respeitarem essa condição de existência. Olha só, a reta R é do tipo A1x, né, mais B2y, mais B1y, né, mais C1 igual a 0. Bem, se eu isolar o y, eu vou ter o seguinte, que B1y vai ser igual a menos A1x menos C1, né? Ou seja, que y vai ser menos A1x sobre B1 menos C1 sobre B1. Então, eu tenho que o coeficiente angular de R, né, vai ser menos A1 sobre B1, tá certo? Que o coeficiente angular de R. De maneira análoga, certo? Temos
que o coeficiente angular de S vai ser igual a menos A2 sobre B2. Concordam? Né? Porque vejam que as equações elas são análogas. Né? Então, pela definição anterior, o que é que acontece se duas retas são perpendiculares? O produto dos seus coeficientes angulares é quanto? Menos 1. Então, eu vou ter, pela condição de existência, que M de R vezes M de S é igual a menos 1. Vou só mudar aqui a cor do pincel, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que menos A1 sobre B1 vezes menos A2 sobre B2 é igual a menos 1. Né? Então, logo, eu vou ter o seguinte. Fazendo o produto aqui, menos com menos dá mais, eu vou ter que A1 sobre B1 vezes A2 sobre B2 é igual a menos 1. Tá certo? Ou seja, eu vou ter aqui que A1 sobre B1 é igual a menos B2 sobre A2. Tá certo? Então, essa é a condição para que duas retas, tomando por base a equação geral, né, para que elas sejam perpendiculares. Né, que eu faço o produto, o B que está dividindo passa multiplicando, o A que está multiplicando passa dividindo. Tá certo? Então, qual é a condição de existência, professor, para que duas retas sejam perpendiculares? A equação geral. Bem, A1 sobre B1 igual a menos B2 sobre A2. Tá? Para resolver, eu vou trazer aqui um problema prático, tá certo? Então, calcule a equação da reta R que passa pelo ponto A1 e 2 e é perpendicular à reta S de equação 3x mais 2y mais 1 igual a 0. Bem, qual é a condição de existência, pessoal? A1 sobre B1 igual a menos B2 sobre A2. O que é que acontece? O que eu estou dizendo é que tem que se guardar o inverso das proporcionalidades. Um pouco diferente da equação paralela. Bem, um macete que eu dou, sem perda de generalidade, é comparar, né? Dizer que o numerador de um é igual ao numerador do outro, o denominador de um é igual ao denominador do outro. Lembrando que você pode substituir por qualquer valor, né, a equação da reta R. Então, por exemplo, R é do tipo A1x mais B1y mais C1 igual a 0. Você pode atribuir qualquer valor ao A ou ao B, e aí você pode usar, né, fazer a proporção, tá certo? Que você encontra a equação da reta. Bem, para os meus alunos, eu uso uma observação que é um caso especial que não generaliza, né, mas não tem perda também, né? É o seguinte, eu digo o seguinte, olha, se duas retas são perpendiculares, A1 é igual a menos B2 e B1 é igual a A2. Por quê? Fazendo, né, essas igualdades aqui, eu mantenho a condição de existência sem perda de generalidade. Então, você tem duas opções. Ou você atribui um valor para uma das variáveis A e B e usa a proporcionalidade, ou então você usa essa equação direta, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou usar o macete que eu gosto, tá? Então, o que é que acontece? Quem é que é o meu A2, né? A2 é 3, B2 é 2 e C2 é 1, né? Que eu tiro aqui da equação da reta S, tá? Então, nesse caso, A1 igual a menos B2, ou seja, A1 vai ser igual a menos 2, tá certo? E, então, aqui eu já tenho o valor de A1, e aí aqui eu tenho B1 igual a A2, ou seja, B1 igual a 3, tá? Então, de sorte que eu já encontrei os valores de A1 e B1, né? Então, logo,
A reta R, que é do tipo A1x mais B1y mais C1 igual a zero, ela vai ser desse tipo. Menos 2x mais 3y mais C1 igual a zero. Professor, como é que eu faço para encontrar o valor de C1? Substitui no ponto. Ou seja, quando x for igual a 1, y é igual a 2, porque no exemplo ele diz que a equação da reta R passa pelo ponto A. Então eu vou substituir. Menos 2, menos 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais C1 igual a zero. Então fica menos 2, mais 6, mais C1 igual a zero. E aí eu vou ter que meu C1 vai ser igual a quanto? Menos 4. C1 igual a menos 4, né? Assim, a equação da reta R vai ser do tipo menos 2x mais 3y menos 4 igual a zero. E aqui está a resposta do nosso segundo exercício. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.